E agora, pessoal, eu proponho que nós falemos da polêmica que tomou conta das redes sociais essa semana. Isso porque uma mulher que se recusou a ceder o assento no avião para uma mulher com filho viralizou e dividiu opiniões. Deu o que falar, meu Deus do céu. Nós estamos recebendo agora, aqui para um papo, o nosso querido, principal, preferido, neurocomunicador William Borghetti, professor William Borghetti. Aqui está no link ao vivasso com a gente para comentar sobre essa polêmica e qual foi a tua leitura desse momento aí que armou um banzé e tanto. Vai que é sua, professor. Fala, Marinho, beleza? Fala, bancada, hoje de longe, né? Palumbão, que faz tempo que eu não vejo aí, a gente está se desencontrando toda hora. É isso aí. Cara, o primeiro ponto que eu tenho para trazer é o seguinte, a gente tem que ter três conexões nessa história, né? A primeira é que a criança não tem culpa, né? A criança, ela chora mesmo, ela vai fazer esse comportamento, é um comportamento infantil esperado e a gente não pode culpar a criança. O segundo ponto é preciso que um adulto oriente essa criança, que faça a criação, que seria, nesse caso, o papel dessa mãe, mas que a gente também tome o cuidado para não ser aquele assassinato de reputação, né? Ou seja, provavelmente essa mulher aí caiu no tal do cancelamento e está tendo aí toda essa repercussão. E o terceiro ponto é que eu soube, inclusive, aí pela produção do Morning, que a moça ali que teve esse comportamento de não ceder o lugar e tudo mais, que eu, inclusive, concordo, né? Ela pagou pelo lugar ali, ela tem o direito, e ela foi para mais de 1.300.000 seguidores, assim, transformada numa heroína que ela mesma não pediu para isso, né? Então, essa necessidade também social que a gente tem de gerar vilões e heróis, né? Então, alguém que teve um deslize se torna um vilão péssimo e alguém que teve um comportamento bacana se torna aí alguém muito conhecido e ela acaba tendo um peso, porque ter 1.300.000 seguidores é um peso que talvez ela nem quisesse ter, né? Mas a gente tem que lembrar que a criança vai ter esse tipo de comportamento e cabe ao adulto que tem aí essa responsabilidade da criação de orientar, de mostrar para essa criança que a vida não é ter todas as coisas que quer no tempo que quer. Professor William Borghetti, eu conversei com amigos que têm filhos pequenos e, assim, sem exagero, todos unanimemente concordaram com a mulher que não cedeu o assento e no sentido de que realmente todos os filhos têm que conhecer os limites. Mas, Palumbo, você que também tem... Os seus filhos nem são mais tão pequenos. Tem um de 11 anos, né? Mas não é tão pequeno. Mas eu tenho mais medo do que ele de avião, né? Rapaz, ele segura minha mão. Mas ela não é obrigada a ceder. Afinal de contas, ela estava ali na janela, às vezes ela queria viajar na janela. E é o jeito que você pede. Como é que você pede? Você saca um celular e já vai trocar de lugar comigo? Uhum. Será que foi desse jeito? Aí fica difícil mesmo, mas ela está no direito dela de não trocar. E cabe aos pais dar limite para os filhos. Essa é a típica mulher, né, David Tassi, que se a bola da criança cai no quintal dela, ela vai lá, pega e fura, não é isso? Aquela vizinha, né? Eu fiquei impressionado, o William comentou, né, da quantidade de seguidores que ela ganhou, ela já tá em 1.400.000. Eu não vejo motivo também pra segui-la assim, de uma mulher que negou o assento pra uma criança. Mas enfim, eu não condeno também a atitude dela, acho que ela estava correta naquele momento. Mas ampliando um pouquinho mais a discussão também, eu tenho visto muitos lugares hoje em dia, até mesmo fui recentemente no resort, que tem já espaços dedicados para que as crianças não entrem. E aí até meu filho foi, não sabe ler ainda, né? Tem 5 anos, tava indo em direção ali para sentar no local, falei, não, aí não pode. Segurou? Aí você puxa, porque tem locais já que são exclusivos para adultos, justamente para haver essa restrição. Então tem crescido, parece que essa tendência. Com esse lugar que tá proibido fumar, agora para criança também, ok, faz sentido, mas eu não lembro isso como algo eu me surpreendi, foi algo... um local que inclusive tinham muitas famílias e tinha esse espaço então reservado. Também dá para entender. Pepe, o que você achou? Não, achei tudo muito bizarro, né? Primeiro é o seguinte, tudo bem que a mulher não tinha obrigação nenhuma de ceder o espaço para a criança. É claro, todo mundo está na mesma linha aqui. Eu vi, inclusive, as críticas, né, que fizeram, né, a esse fato, né? Todo mundo, quase unanimidade a favor da mulher que virou uma celebridade, subcelebridade, com 1.400.000 seguidores. E o bizarro foi a pessoa ter que filmar ainda o fato em si e a criança chorando atrás, né? Aí, William, tem um ponto que eu queria destacar aqui, que eu considero que é mais importante na educação de um filho é desenvolver a capacidade socioemotiva da criança, né? É impor limites, mostrar que as frustrações, às vezes,
têm que ser bem encaradas e têm que ser bem direcionadas para surgir algo bom da situação, não é só dar sim o tempo inteiro. Agora, um ponto que eu ia colocar aqui, a mulher está certa e não cedeu lugar porque não quer. Mas eu cederia facilmente lugar. Eu também. Eu cederia facilmente lugar. Também porque eu sou pai. Eu não teria um problema. Eu falei assim, não, tudo bem, senta aqui. Eu não teria um problema em fazer isso também. Né? E ela tava com a janela fechada. Mas gentileza... É uma opção, né? Janela fechada. Gentileza, você não exige de ninguém. Mas temos que ter mais empatia também com os outros, né? Eu não tenho problema. Se quer sentar aqui, vai ficar melhor para você... Pode sentar à vontade, tal, mas e será que ela bola já não chegou com o celular na mão? Não cederia, difícil, né? Não cederia de maneira nenhuma. O argumento é meu filho cair na janela, problema dele. Esse aí é um espaço que ela comprou, gente. É um espaço extra, ela pagou extra, ela pagou... Eu paguei meu. Não, mas ela tem direito. Esse é o ponto. Sim, claro que tem direito. Eu vou te dar um exemplo. A maioria dos voos que eu pego, eu tô mega cansada e eu pego o assento da janela porque pra mim é melhor pra dormir. Aí tem uma criancinha que quer ver a cidade. A mãe devia ter se programado e comprado o assento ou ter reservado o outro. Falta de empatia, dá aqui o microfone, vai. Tá todo mundo sem paciência para pais folgados e crianças mimadas. Exato. Todo mundo sem paciência. Verdade. Eu já viajei. Todo mundo sem paciência. Eu já viajei na poltrona do meio sem querer para agradar uma pessoa que a melhor poltrona é do corredor que você estica a perna. Eu sou o Zé Janela. Outro dia tava indo pro corredor. Tava indo para Buenos Aires, acabei pegando a janela que não tinha ninguém para sentar no meio. Achei que ia sobrar aquele espacinho no meio. Quando sobra, fecha a porta, você comemora. Mas aí chegou a mulher, eu falei, posso sentar na janela, por favor? Ela falou, não. E aí eu sobrou o meio para mim e fiquei ali parecendo, enfim, um recheio de sanduíche. Não. Vai que a tua Jess... Na verdade, não, eu vou ter que te interromper. Já volto contigo. Não sem antes fazer um rápido break, claro. Para quem está nos ouvindo, sintonizados aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show, volta já já. Jess, vai que é sua. E depende, por exemplo, tem situações que às vezes é uma pessoa idosa que tá desacompanhada e a filha... Aí, sim, aí eu posso me dispor a trocar. Mas uma criança mimada que quer ver o avião subindo e descendo, não trocaria. É verdade. Não, vamos claro que é mimada, olha a postura da mãe. Ela mesmo narrou que ela foi chamada na hora de pegar a mala pela mãe de imbecil. Agora você levanta, né, sua imbecil. Claro que é mimada sendo criada por uma mãe assim. Foi, ela narrou na entrevista dela. Aí perdeu a razão. Professor William Borghetti, qual é o seu saldo dessa história toda aí? Essa fala do Palumbo, ela é muito interessante porque a gente tem que entender também esse contexto de como foi a abordagem, né? Às vezes já é uma abordagem na qual essa mãe acha que o filho por si só, por ser filho dela, tem o direito de sentar porque é uma criança. E aí, acho que o ponto de todo mundo, né? Pepe diz assim também, pode ter um pouquinho de gentileza, a mãe poderia ter sido um pouco mais amigável, não ter colocado o celular na cara, né? A Jess aí fez esse comentário depois, até chamou a mulher de imbecil. Isso está totalmente fora dos limites. E o pior, né? O exemplo que a mãe está dando para a criança. Ou seja, a criança entender que quando as vontades dela não forem atendidas, aí ela pode xingar as pessoas de imbecil, ela pode filmar, ela pode constranger, né? Eu trabalho um método que eu chamo de método ALE, né? Amor, limite e estímulo. Ou seja, tem que ter a definição dos limites. É igual ali num jogo de futebol, que o jogador fala assim, ó, dessa linha para frente, se você cometer falta, vai ser pênalti. Dessa linha para trás, se você cometer falta, vai ser apenas falta. Então, se a criança não sabe onde está essa linha do limite, ela tende a fazer, ela vai soltando, ela vai empurrando a fronteira, e aí isso aí vai virar alguém que depois, lá no futuro, ela vai ter, o limite vai ser colocado ou pela polícia, ou pelo chefe, ou pelo professor. E aí caímos em outro problema da educação, que, por exemplo, a criança chega na escola e não sabe ouvir uma ordem de um professor, tal, muito por causa dessa formação. Eu não sei a idade dessa criança, mas a gente sabe que até os 7 anos ali é a esponjinha, né? Tá aprendendo tudo o que está acontecendo no ambiente. E lembrando, palavra convence, mas exemplo arrasta, né? Então, infelizmente, o que essa mãe... e aqui deixar claro, né? Não precisa de cancelamento, não precisa, porque do mesmo jeito que a outra ganhou 1.300.000, a mãe deve estar sendo xingada demais, assim, né? Então, mas ela tem que lembrar que ela é o exemplo para essa criança. Então, os pequenos comportamentos que vão acontecendo perto dessa criança vão moldar o que ela entende de certo e errado. E venho dizendo, né, professor William Borghetti, que as consequências sempre vêm depois. Você colhe o que você planta
E nesse caso aí, eu fico me perguntando a partir da tua fala e já acionando o PP aqui também, em que momento foi que realmente as pessoas começaram a se perder desse jeito e os pais esquecerem que realmente a importância de impor limite às suas crianças e realmente ensinar o básico de respeito ao próximo e ao outro na convivência em sociedade. PP. Bem, primeiro que está colocando que a criança é mimada por um fato que aconteceu de forma isolada. Eu não sei como é que é a educação dessa criança, né? Agora, a questão maior é realmente a gente está discutindo questão comportamental. Sim. E às vezes a gente não sabe a realidade de cada um. Às vezes a mulher que gravou, tirou a câmera do celular para filmar, estava num dia ruim e filmou. Às vezes a pessoa que, com o direito dela, não quis ceder o espaço, estava num dia ruim e quis continuar no espaço. Ou seja, a gente não sabe a realidade de cada um. Por isso que a política do cancelamento é completamente errada. Concordo com ele. Interrupção, meu caro. Ela já apagou o vídeo. Estamos de volta para também todo mundo que está nos ouvindo, sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, falando talvez o vídeo da semana, viralizou. Uma mulher no avião, se recusando a ceder o seu próprio assento ali, que é direito dela, para uma mãe com um filho, e aqui acendeu um baita de um debate sobre crianças mimadas, pais folgados e o direito do consumidor. David? É que tem situações e situações, né? Eu me lembrei de uma recentemente que eu vivi com meu filho, a gente foi na quadra jogar, e aí tinha uma criança maior e chutando mais forte, sabe? E aí eu falei, olha, chuta mais devagar, porque você também não quer excluir o seu filho da brincadeira. E aí eu falei, ele é café com leite, meu filho é café com leite. E a criança continuou metendo a bicuda. Eu peguei e falei assim, olha, eu vou entrar na quadra também, eu vou jogar. Dá vontade de dar uma bicuda também? Sabe quando você perde o senso de você ser adulto e você se torna criança também? Porque mais quando mexe com o filho. Quando tem filho nosso, é como se fosse assim, uma pessoa extra que é você ali. Perfeitamente. Então você tem situações e situações. Por isso que eu também não julgo essa situação. Eu julgo. Você Jess Peixoto. Mas... Jess Peixoto. Vai que é sua, então. Porque uma coisa que tá passando despercebido é que esse vídeo não foi a Jennifer, que é a mulher que se recusa a trocar, que postou. Foi alguém, esperando ser cancelada a Jennifer. Então, a intenção foi, no vídeo, até tem um momento aqui, que ela fala, até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Mas a pessoa não tem nada e não quer trocar. Então, assim, é absurdo uma situação onde você esperou cancelar a Jennifer e a Jennifer virou a diva do avião e você é a doida. Então, assim, sem fazer juízo de valor, é realmente categórico um problema na sociedade quando alguém simplesmente se recusa a entender que o outro não tem um dever de satisfazer seu filho. E aí o PP fala, não é sobre o filho ser mimado ou não, mas com uma educação que é essa, incomodar, fazer escrutínio, ficar filmando a cara de alguém que tá com tudo certo, pagou a passagem, tá no lugar dela e só não quer ceder o lugar, porque quer descansar, porque quer ir naquele lugar. Acho absurdo. Doença grave. Não pode se criar filhos assim. Mas tá todo mundo doente aí, Jess. Tá todo mundo doente assim. Qual que é o problema da Jennifer? Mas a sociedade tá criando filhos mimizentos, viu? A sociedade que aumentou... A sociedade tá criando filhos mimizentos. Eu fui em reunião com professores aí, as mães reclamam dos professores. É absurdo isso daí. Quer dizer, não incentiva o moleque a fazer lição, incentiva a colar, depois o moleque fica de recuperação, reclama com o professor. É essa sociedade que a gente está vivendo hoje em dia. Não, a sociedade está criando vários mimizentos, não tenho dúvida disso. A sociedade também está doente, também não tenho dúvida disso também. E esse fato repercute a doença da sociedade. Claro que a Jennifer está no jeito dela de não ceder o espaço. Mas 1.300.000 seguidores de um dia para o outro, por conta de um fato desse, também mostra uma sociedade doente, Então está todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Inclusive, duvido que não tinha uma pessoa no avião de 80 lugares, na janela, que pudesse ceder um lugar para outra pessoa. Mas aí teria que trocar dois, tem tanta coisa errada nessa questão, tanta coisa... Vamos emocionar nosso professor aqui, senhor. Dá, né? Mas um detalhe, sabia Deixa você até fazer a próxima pergunta para o William Borghetti. Boa. Um detalhe, sabia que você não pode trocar em alguns casos de local por causa de acidentes, porque eles usam a localização declarada pra estar ali, pra saber onde o corpo tá? Então tem questões de segurança, não é bom trocar de lugar no avião. E, William, uma pergunta, pra esses pais que acham que todo filhinho é um floquinho de neve, que todo mundo precisa tratar o filho dele, que tá todo mundo errado, só a criança tá certa. Como que a gente que convive com pais assim pode dar o toque que ele tá criando o filho pra viver na Disneylândia e não no mundo real? Jess, para ser muito direto na sua resposta, os pais que estão criando floquinhos de neve têm que saber que seus filhos vão ser dominados ou subjugados por quem
os pais estão criando para entender que o mundo não é a Disneylândia, como você citou. Então, quanto mais essa super proteção, né, que num primeiro momento parece legal, eu sempre dou o exemplo da Dona Florinda, né? Aquela super proteção ali com o Kiko, mas a hora que ele vai para a rua ali, ele acaba tendo problemas porque os que são ali que vivem mais a realidade, vão ser mais espertos e vão dominar. Então, você que está criando seu filho super protegido, saiba que ele vai responder, ele vai trabalhar, ele vai ser liderado por quem está sendo criado de uma forma aí que entende que às vezes a gente não pode ter as coisas que a gente quer. E de novo, tá? Uma coisa que tem que ficar aqui muito clara é: a criança se comporta desse jeito desde que seja permitido. Então, enquanto essa criança for permitida, porque também a gente vê muitos comentários xingando a criança. A criança é a criança, ela está sendo moldada ali a sua personalidade, e aí ela vai depender do que os adultos que estão ali a criando. Então, a resposta seria essa, né? Se você criar com muita superproteção, pode ter certeza que essa criança ela vai sofrer na vida adulta. Nessa semana, né, o Marinho falou, a hora que o boleto chega, aprende. Infelizmente, vai aprender a hora que o boleto bater na porta. E muitas vezes a gente está classificando a criança como mimada, mas nem entende o contexto. Por isso que eu disse que depende muito dos contextos, né? Ok. Justo. Porém, acho que todo mundo aqui... Aí vai ficar nessa. Se a gente botar na teoria, no papel, olha, veja só, temos aqui a pesquisa e tal. Não temos, mas é uma sensação quase que unânime que sim, pais estão perdendo a capacidade de impor os freios e limites no dia a dia. Parece que essa figura de autoridade paterna está sendo desgastada já há um tempo. E isso vai desde todos os setores da sociedade, vai o professor, vai o policial, enfim, isso vai desde a criança mimizenta até o bandido do PCC. Mas aí também eu estou entrando numa pira louca aqui. Me ajuda a sair dessa então, Pepe. Bota essa bola no chão. Não, é claro que a sociedade está cada vez mais mimizenta. Claro que, por exemplo, um ponto importante também, mas deixar claro o seguinte, né? A gente não pode também deixar de questionar. Eu vejo pessoas, Paulo colocou o exemplo da escola, por exemplo, que os pais questionam os professores, né? Eu não vejo nenhum problema meu filho questionar o professor. Questionar a autoridade faz parte da educação e está certo. Mas tem que fazer isso de forma respeitosa. Tem que colocar isso de forma respeitosa. Então, aquela ideia da educação de que o professor é o ser maioral, é o ser absoluto, está completamente equivocado, está completamente atrasado sobre o aspecto da educação, né? Então, questionar não significa ter indisciplina, muitas vezes. Então, nós temos que criar pessoas indagadoras e questionadoras. Se a gente quiser fazer daquele sujeito, né, um sujeito que pode transformar o mundo. Enquanto o Pepe estava falando, Paulo, inclusive foi um pouquinho cutucando aí a tua conversa anterior. E foi no sentido, no tocante ao... Já vem um monstro aqui de novo. O fato é que, de novo, qualquer professor também não é santo por definição. O professor tem uma parcela de culpa. Exatamente. Essa pedagogia do professor. Eu concordo com o Pepe aí. Pode discordar do professor, mas desde com educação. Mas sabe uma coisa que eu sempre uso de exemplo? Você concorda sempre com o chefe, por exemplo? Não. Mas ele é a autoridade máxima, não é? Sim. Então você tem que respeitar. É isso que eu sempre digo pro meu filho. O professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Então tem que haver respeito, sim. Como tem sido, é a nossa experiência. Vou pegar um caso que viralizou recentemente de um pai que brigou com um professor por conta de um trabalho de escola que ideologicamente estava na direita e o professor implicou ali que se tratava do deputado federal Nicolas Ferreira. Nesse caso, eu entendo o questionamento do pai, que até fala, meu filho não é uma pessoa qualquer, ele faz as atividades, eu estou aqui pelo direito dele de se posicionar em relação ao trabalho de escola. Então, assim, existem questionamentos e questionamentos, mas eu também já vi dentro de sala de aula, pai pedir para aumentar a nota do filho para o filho passar. Ou seja, muitas vezes tem um questionamento em curso que é, o problema não é a dedicação do meu filho, o problema é o professor que não entende um monte de mãe e pai faz isso, gente. Sim, então, um monte, eu presenciei isso. Muitas vezes, o problema é o professor mesmo, muitas vezes. O problema é o professor mesmo. Eu conheço o meu filho. Eu conheço o meu filho. Quando a professora falou do meu filho, eu falei assim, a senhora descreveu exatamente como é o meu filho. Me desculpe, eu vou castigá-lo. Eu não bato, mas eu tirei videogame, eu tirei celular. Agora, as outras mães, que eu também conheço os filhos, porque frequenta a minha casa, frequenta o clube, tava lá reclamando, dando piti, indo contra a professora. Eu falei, mas o seu filho é exatamente isso. Aí ela se virou contra mim. É difícil, meu. Eu não sei se é a experiência de todo mundo. Eu lembro muito claramente, meu caro professor William Borghetti, tinha uma professora de geografia que eu tinha. Eu era o crâniozinho de geografia, eu amava geografia.
O Genso. O geógrafo Marinho aqui. E eu insistia ali em tirar 10, era tanto 10, só que a professora me dava uns pitos na sala de aula, a pessoa que não foi com a minha cara e realmente fazia de tudo para me minar, para me sabotar, mas ao mesmo tempo eu não entregava o que ela queria, eu não me curvava e trazia as notas. Então tem também, tem um imponderável. Isso te tornou mais forte? Eu acho que sim. Aí você precisava de uma professora que eu tive, que ela falava 10 é Deus, 9 sou eu, o 8 é pra vocês em diante. Tá bom. Mas aí você puxava a capivara dela e literalmente no blog pessoal dela estava escrito professora tal, não vou dar o ibope, ela se definia como ecossocialista. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Explicado. Vamos que vamos. Pepe. Mas é legal você ter... Uma coisa que eu queria colocar aqui, é legal você ter professores diferentes. Sim. É legal ter professor esquerdista, professor de direita, professor conservador, professor progressista. Né? Total. Eu não tenho nenhum problema em colocar meu filho numa escola que todos os professores são de direita. Não tenho zero problema. Acho que essa escola não existe, no caso. Né? Existe algumas já. Não tem nenhum problema com isso. Né? Até porque eu quero que meu filho seja questionador. Né? Eu vou ensinar ele em casa a questionar sempre. Me mostra, então. E isso é bom para a educação. Ter vários pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos. Vamos fazer o lançamento aqui, de volta, o lançamento verbal para o nosso professor William Borghetti. Quer comentar? Fica à vontade. E, assim, eu vou até ser repetitivo, mas nós temos que dar o exemplo. Acho que essa é a mensagem que fica, porque essa citação, né, que o Paulo fez, assim, eu conheço meu filho. Então, a professora descreveu ele como ele realmente é. E, assim, cara, molecada assim, eu lido com centenas, eu já lidei com milhares de adolescentes, e, assim, eu não lembro de um que era absolutamente respeitoso e que seguia as regras. E tem que entender que é um comportamento e nós somos o cérebro adulto da relação. De novo, agora, se a gente não tem controle ali, a gente não consegue gerenciar, a gente não consegue pôr limite, não são eles que vão gerar esse limite e esse comportamento automaticamente. Bom, pessoal, a gente vai se despedindo agora para todo mundo que está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. Jovem Pan segue a gente aí, o Pânico muito em breve para vocês. Tchau. É isso? Em frente a gente segue aqui para todo mundo nos assistindo nas multiplataformas da Pan. Professor, o que você achou dessa decisão aí de uma vez por todas, agora, pelo visto, o uso do celular banido dentro das escolas, hein? Quero ouvir tua opinião. Primeiro ponto, é impossível mexer no celular e aprender. Do ponto de vista da neurociência, não dá para você mexer no celular enquanto você assiste uma aula, então é impossível. Podemos trazer algumas ideias se a proibição é a solução, né? Mas eu vejo que nesse momento talvez dar aquela engessada no processo para ver como isso se comporta e depois ir soltando, porque também temos muitas ferramentas de aprendizado utilizando o celular, né? Então talvez aquele tablet da escola ou aquele celular da escola que ele possa acessar coisas direcionadas ao conhecimento, mas de fato com a neurociência está muito bem definida nisso. É impossível ter duas atenções, prestar atenção em duas coisas. Então, não dá para mexer no TikTok enquanto assiste aula. Boa. É isso aí, meus amigos. Vamos lá, então? Boa, professor. A gente agradece o professor William Borghetti assinando embaixo, baita de uma fala. Você já faz parte aqui do nosso timaço. Tamo junto.